Livro do Gênesis, capítulo de número 4. E eu queria falar um pouquinho sobre louvor desde os primórdios dos tempos. Gênesis, capítulo de número 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vou ler de novo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Senhor, fala ao nosso coração nessa hora pela tua palavra. Falar sobre louvor, escolhendo o texto que o Senhor colocou no nosso coração para ser falado é meio difícil. Parece que nós usaríamos uma expressão lá do seminário: tirar leite de pedra. Mas eu percebo que esse texto, ele tem tudo a ver com louvor e com adoração sincera a Deus. Ele tem tudo, ele caracteriza o que foi, o que é e o que será o louvor diante da presença de Deus. E quando o louvor deixa de ser louvor para ser tão somente a glorificação simples do homem, nós vemos a história nos contando de dois irmãos, Caim, Abel, um lavrador, outro pastor de ovelhas, e os dois oferecem um louvor a Deus através do sacrifício, através da primícia. Caim traz o fruto da terra, Abel traz a primícia do seu rebanho. E o texto nos conta que Deus aceitou a oferta, a primícia de Abel, e Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ela não foi feita com um coração sincero, ela não foi feita com um coração íntegro diante da presença de Deus. Foi feita como um desencargo de consciência. Não partiu de um coração agradecido pela misericórdia e graça de Deus que sustenta o homem dia a dia. Foi feita de maneira relaxada, foi feita de maneira a simplesmente cumprir um ato religioso. E aqui nós muitas vezes paramos para pensar como tem sido o louvor e a adoração que nós temos ministrado a Deus. Algo que parte de um coração realmente agradecido a Deus por ter sido transformado, por ter sido salvo. Um coração realmente agradecido a Deus porque pode completar e falar como Paulo diz: agora o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida. E por isso eu posso, diante da presença de Deus, através de Jesus Cristo, me aproximar dele e oferecer o meu melhor, com inteireza, com integridade de coração. Ou eu me escondo atrás dos meus pecados
Eu escondo a minha vida atrás dos meus erros e visto uma capa de religiosidade e ofereço. Deus não aceita esse tipo de louvor. Deus não aceita esse tipo de oferta. E Deus não faz barganhas. Deus não faz trocas. O louvor é dele. E ele não vai fazer troca com você. Não é porque você louva que ele vai te abençoar mais ou menos. Tenha isso em mente. Não é a intensidade do teu louvor que vai fazer com que Deus te abençoe mais ou te abençoe menos. Ele vai continuar te abençoando da mesma maneira. O teu louvor é simplesmente uma entrega e você foi criado tão somente para o louvor de Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Não faça do teu louvor uma barganha. Eu vou louvar mais a Deus para ser mais abençoado. Deus não te abençoa mais ou menos por causa do teu louvor. Deus não vai te derramar mais bênçãos porque você louva mais ou porque a tua igreja comprou uma aparelhagem melhor para louvar a Deus. E quando a gente fala em louvar mais, muita gente entende que é aumentar o volume, né? Outros entendem que é aumentar a quantidade de cânticos na vida da igreja. Outros já têm até um preconceito sobre o que seja louvor. Ontem eu comentava isso na reunião de oração da igreja, orando por esse trabalho. Um irmão certa feita chegou para mim irado, porque nós não cantávamos mais hinos na igreja. E ele disse: agora só se canta os hinos do inário de parede, ou seja, os hinos que se colocam no reto projetor. Virou inário de parede, né? Aquele irmão sacralizava tanto os salmos e hinos, tanto quanto a Bíblia. Os salmos e hinos eram tão inspirados, tanto quanto a Bíblia. Mal sabia ele que alguns hinos entoados nos salmos e hinos eram hinos que empurraram as caravanas americanas no rumo ao oeste. Eram músicas folclóricas que somente foram mudadas as letras. O que nós encontramos nesse texto? Em primeiro lugar, a natureza egoísta do coração do homem. A proposta que Satanás fez no jardim do Éden para Adão era de que se ele desobedecesse, ele se tornaria semelhante a Deus. Então o homem não precisaria mais glorificar a Deus. O louvor poderia ser dado totalmente a Ele. É o egocentrismo. Quantas vezes nós participamos de eventos em que o que nós presenciamos na frente é um show muito bem elaborado, mas em nenhum momento aquilo foi um louvor, porque o ego do homem é que recebeu toda a glória, aonde o coração do homem é que arrebanhou e arrebatou toda a honra para si, e nenhuma delas subiu até Deus. Foi o desencargo de consciência. E muitos ainda usam a expressão, né, show evangélico. Nós não fazemos show, nós fazemos louvor e adoração ao nome do Senhor. Quando o teu coração está sincero na presença de Deus, você não precisa de 1000, de 2000, de 10.000 quilowatts, nem de 1 quilowatt de potência. Você pode fazer louvor numa caixa de fósforo e numa colher, e Deus aceita. Você pode pegar 2 pedaços de pau, bater um no outro, e Deus aceita. E você tem o maior de todos os instrumentos, que são as suas mãos. Deus diz: batei palma a todos os povos. Você tem o instrumento mais perfeito de louvor e adoração ao nome do Senhor, que são as suas mãos. E elas não são amplificadas. Mas isso quando a tua vida ela está íntegra na presença de Deus. Quando a tua vida ela realmente é uma vida que reflete aquilo que Deus quer. A vida de Abel era essa. Era a vida que Deus queria. Deus se agradou da oferta de Abel. Não é porque o nosso Deus é um Deus que faz separação, mas porque Deus conhecia
coração de Abel. E Deus sabia que o coração de Abel era um coração íntegro na presença de Deus. Era um coração reto diante da presença de Deus. Era um homem temente a Deus e pronto a realizar a vontade de Deus. Em contrapartida, Caim é o típico membro das nossas igrejas, melindroso, que não admite ter o seu pecado exposto e não admite muito menos ser chamado a atenção para que ele não caia no seu próprio pecado. Deus, no verso que nós lemos, ele chama a atenção de Caim. Ele olha para Caim e diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O homem tem domínio sobre o pecado. E quando nós somos salvos e redimidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então o primeiro empecilho para o louvor a Deus é o egocentrismo. Quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, e o louvor a Deus fica sendo uma coisa secundária. Quando o louvor prestado a Deus passa para segundo plano. E nós muitas vezes vemos ministérios de louvor que se preocupam em adquirir a melhor bateria, a melhor guitarra, as melhores caixas de som, a melhor mesa, os melhores microfones. Escolhem a dedo os vocalistas que vão participar do louvor pelo timbre de voz, só que se esquecem de escolherem as pessoas pelo timbre do coração, por aquilo que vai dentro do coração. E muitas vezes os nossos ministérios não protegem e não fazem o papel de sacerdote. Ministério é sacerdócio. O ministério de louvor é o levita da igreja, é o ministério levítico da vida da igreja. E qual é o papel do levita? Levar o louvor dos homens até a presença de Deus e trazer a presença de Deus até a vida dos homens. Quando o ministério de louvor está impuro, com a vida torta, ele não faz nenhuma dessas funções. O louvor acontece, mas ele para no próprio homem, que se ensoberbece e recebe em si mesmo toda a honra e toda a glória. A glória não chega a Deus, e quando isso acontece, a graça de Deus não pode atingir a vida da igreja, ela também estanca. Salmo 66, verso 18 diz: se no meu coração eu observar iniquidade, o Senhor não ouvirá a minha oração. E eu gostaria de parafrasear o salmista dizendo: se no nosso ministério de louvores, na vida da igreja, nós guardarmos pecados não confessados, o Senhor não ouvirá o nosso louvor. Ele não somente não ouvirá a nossa oração, como Ele também não ouvirá o nosso louvor e não aceitará o nosso louvor. Essa é a primeira parte. É o primeiro momento que eu gostaria de conversar com os irmãos. O egocentrismo encontrado em Caim. Caim representando aquele louvor mecânico, aquele louvor metódico, aquele louvor descomprometido com a presença de Deus. Eu sempre falei aqui, eu fui pastor há muito tempo atrás de uma grande igreja, uma média igreja, vamos dizer assim, aonde o coral da igreja era super valorizado. Coral de quase 30 vozes, muito bonito, só que os irmãos da igreja davam mais importância em serem membros do coral do que membros da própria igreja. Era mais importante ser membros do coral do que ter a vida consertada com Deus.
Dentro do coral existia adultério, dentro do coral existiam pessoas desonestas nos seus negócios, na sua lide de trabalho. Dentro do coral existiam pais que não conversavam com os filhos, que se desentendiam, mas o pai cantava no baixo, o filho no tenor, a mãe era contralto, a filha era soprano. Faziam partes do coral, mas não se entendiam, não se falavam, tinham as suas desavenças. E eu pergunto, será que é esse o louvor que Deus quer? Ou nós estamos fazendo isso para a nossa própria honra, para a nossa própria glória? Como eu disse, esse é o primeiro ponto. Eu gostaria, o ministério da igreja do Carandiru vai fazer o louvor agora, e logo depois deles nós vamos concluir a nossa palavra, falando do segundo momento. O segundo momento, quando nós temos o inimigo das nossas almas, que é aquele que quer roubar para si todo louvor, toda a honra e toda a glória, tirando a glória do Senhor. Amém? Carandiru. O diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que nós vemos no tópico sobre adoração e louvor ao nome de Deus, que impede esse louvor, é o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que tem exercido guerra e pressão espiritual contra a igreja militante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que quem era Satanás antes da queda? Quem era Satanás antes da queda? Qual era a responsabilidade dele no céu? Ministro do louvor, Lúcifer, aquele que adora, ministro de louvor dos exércitos de Deus, anjo de luz. E ele percebeu que ele poderia requerer para ele aquilo que era única e exclusivamente direito de Deus, intitulado reavivamento satânico, em que muitas vezes doutrinas perniciosas entram dentro das nossas igrejas, e você pensa que o que você está fazendo está glorificando a Deus, mas que na verdade o que você está fazendo, você está glorificando a Satanás. Eu tenho um pastor amigo meu, reverendo Simval. Reverendo Simval diz que tem medo das reuniões de oração da igreja dele, da mocidade da igreja dele. O pessoal dele começou com uma história uns tempos atrás de ir orar no monte. Ele diz: olha, eu cortei, porque toda vez que o pessoal ia orar no monte, descia com o mandamento novo do Senhor, trazia coisa estranha para dentro da igreja. Era subir no monte para orar e trazia mandamento novo da parte do Senhor. Quer dizer, não bastava os 10, vinha mandamento novo. E aquele negócio, a gente costuma trazer umas esquisitices para dentro da igreja. Eu tinha um missionário muito amigo que dizia que a gente costuma ir nesses lugares e pegar pulga de doutrina, e depois arruma sarna para o pastor se coçar. É ovelha que gruda carrapato, gruda carrapicho, e o pastor tem que ficar tirando. E muitas vezes na hora de tirar dói, a ovelha berra. Isso quando não dá coice no pastor. Espiritualmente falando, todo mundo dá coisa do pastor, porque na hora que você vai tirar o picão, dói. Na hora que você vai tirar o carrapicho, o carrapato dói. E ninguém quer pagar esse preço de dor. Satanás, ele costuma fazer isso, roubar para ele a glória que é de Deus. Nós temos que saber que nós temos um inimigo que quer o louvor e a adoração que é dada a Deus para Ele. E essa sempre foi a luta dos séculos. E o que é duro, Ele nos usa como massa de manobra. Ele nos usa como joguete na sua mão para desviar o louvor que é de Deus e pegar esse louvor para Ele.
vendedor de batata, né? Ou com qualquer outro. Por quê? Porque ele é atravessador, né? Eu sempre dei esse exemplo. Lá no campo, o produtor produz a batata e ele vende o saco de 50 quilos a R$10. Aí vai o atravessador, compra por R$10 o saco de 50 quilos e vende a R$1,50 o quilo. Ele atravessou, ele tirou o lucro que seria do produtor e o lucro, ou esfolou vivo o consumidor final. Quando nós deixamos Satanás ser vendedor de batata no meio do nosso louvor, quando nós deixamos que Satanás seja o atravessador no meio do louvor, nem Deus recebe o louvor que deveria receber, e nem nós somos agraciados com a alegria de termos louvado a Deus. Ou seja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?